Quem não votou nas eleições do dia 2 deve procurar o cartório eleitoral de Montenegro na rua Bruno de Andrade, bairro Timbaúva. Se o motivo tem justificativa, não há cobrança de multa. Se não tem, é cobrada uma taxa. Então, o eleitor que não votou, ele tem 60 dias para justificar a ausência, então, por que não votou na urna? Ele pode comparecer no cartório, então, sempre apresentando um comprovante do que ele vai alegar por não ter votado. Se estava doente, o atestado médico, por exemplo, se estava viajando fora do país, o passaporte com a data de entrada e saída no país, são os documentos aceitos. Caso ele não tenha nenhum desses documentos para justificar a ausência, ele vai recolher uma multa, que é de R$ 13,51 por ausência à eleição. Se ele tem essa justificativa, não precisa pagar multa. Se ele tem a justificativa, não precisa pagar multa, exatamente. Quem não vota e não justifica pode ter problemas. A pessoa que não justifica e não votou também, então ele fica sem ter a quitação eleitoral, que acaba então acarretando a ele diversos outros impedimentos, como tirar identidade, contrair empréstimos em bancos públicos, para colação de grau em universidades. São diversos impedimentos que ele terá ao longo da sua vida, então. Outra dúvida frequente dos eleitores é com os votos brancos e nulos. Diego explica o que são e a diferença entre um e outro, mas atenção, a história de que a maioria de votos nulos anula uma eleição não é verdade. A validade de ambos é a mesma, nenhum dos dois tem nenhuma validade para fim de totalização. O voto em branco é aquele eleitor que foi na urna eletrônica e apertou o botão branco que a urna possui. E o voto nulo é aquele eleitor que votou em algum candidato que estava com um registro indeferido e também aquele eleitor que votou em algum número que não existe, que quis anular o seu voto. Então, se ele digitou lá na urna 999999, que é o número que não existe em nenhum candidato, ele anulou o seu voto. Sempre importante também frisar, Diego, que algumas pessoas pensam que se não houver um número X ou se houver um número maior de votos nulos, a eleição é anulada. Isso não é verdade, né? Exatamente, não é verdade. Então, se uma pessoa somente vota na eleição e todos os demais anularem o voto, aquela pessoa com seu único voto vai eleger o candidato. Isso tem que ficar claro. O que acontece? Pode ser anulada uma eleição se caso as pessoas votarem num candidato e esse candidato depois for cassado pela Justiça Eleitoral. Então, os votos deles serão nulos e como não foi a vontade do eleitor anular o voto daquele candidato, daí sim poderemos ter nova eleição para prefeito.